E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marley Moura, mais uma vez com você, para juntos respondermos mais uma questão de filosofia do vestibular 2020.1 da Universidade Estadual do Ceará, tá? Olha, nós vamos responder essa questão, mas antes disso, eu quero fazer uma indicação de leitura para você que está me assistindo, tá certo? É uma indicação de um livro que eu tô lendo nessa quarentena, tá? Olha só, o livro África e Brasil Africano, da Marina Melo e Souza, tá? Um livro fabuloso, assim, muito didático, muito ilustrativo e que parte de uma tese de doutorado, tá? Então você pode confiar que as informações que estão contidas nesse livro são informações muito valiosas e vale a pena para você que está fazendo aí, tá? Algum tipo de graduação, algum tipo de pesquisa na área, tá, das ciências sociais, tentar entender um pouco mais como que se articulou, tá, a África dentro do Brasil, que é uma expressão que ela utiliza aqui no texto, tá certo? Então vale muito a pena você ler esse livro. Então a gente vai resolver a questão, tá? A questão 65, tá, do vestibular 2020.1, a primeira fase do vestibular da UES. Eu não vou ler o texto que está sendo proposto, eu vou partir para a resolução da questão, mas eu vou deixar o texto aqui, tá? Vou colocá-lo, você pausa o vídeo, lê o texto e depois retoma comigo a partir da resolução da questão. Veja, o texto comando da questão diz o seguinte: com base na passagem acima, é correto afirmar que a passagem se refere a um texto de Vernon, que é um grande historiador que tenta entender como que a filosofia ela surgiu no mundo ocidental. Veja, uma das coisas que nós aprendemos na escola, na nossa disciplina de filosofia, o que o professor explica, é que a filosofia ela é um tipo de pensamento que contrasta com o pensamento comum, com aquele pensamento que nós consideramos o senso comum. E na longa história da civilização ocidental, nós dizemos que a filosofia ela surge no século VI na Grécia graças a alguns pressupostos que tornaram possíveis o nascimento desta que depois será considerada a mãe de todas as ciências. Mas um desses pressupostos é que a filosofia ela só foi possível naquela sociedade graças à vida política dentro da Grécia e de modo muito peculiar em Atenas. Quando nós estamos falando de vida política, nós estamos falando de relações políticas, relações de pessoas dentro de uma polis. E lembrem-se que a polis é a cidade-estado grega, onde os cidadãos, que eram iguais, deliberavam sobre todo e qualquer tipo de assunto relacionado à vida comum, à vida coletiva. E nesse sentido, nós também podemos entender que a filosofia ela surge se desvinculando, tá, paulatinamente, ou seja, pouco a pouco, das explicações que os mitos geravam para os problemas tanto sociais, cosmológicos, religiosos, etc., dentro da sociedade grega antiga. Ou seja, a filosofia, ela pouco a pouco tenta explicar de um modo mais coerente, de um modo mais racional, aquilo que os mitos explicavam de um modo, digamos assim, apoiado na fábula, apoiado num sistema religioso, tá? Religioso entre aspas mesmo, e apoiado num sistema de especulação que se baseava simplesmente em ideias que surgiam da mente e dos costumes gregos e que eram passados hereditariamente. Então, essas duas ideias que eu acabei de dizer, a primeira ideia, a filosofia é um fato que nasce no mundo político, no mundo social grego, e a segunda ideia é justamente esse desvinculamento dos mitos. Agora, uma coisa, isso você aprende na escola, mas uma coisa que é muito importante você saber, cuidado, tá? Quando nós estamos dizendo que a filosofia ela se desvincula dos mitos,
Nós não estamos querendo dizer que a filosofia chega assim no radical, sai daqui, mito, vocês não prestam. Não, não é isso, tá? A filosofia, ela nasce e ninguém no mundo grego é doido para dizer assim, os mitos não servem, os deuses não existem. A pena para isso não era outra coisa senão a morte. Então o filósofo ele pode ser considerado doido por muita gente, mas ele tem juízo, tá certo? Então entenda uma coisa, tá? A filosofia ela nasce e ela diz assim, olha, os mitos explicam as coisas, a explicação que os mitos propõem para a realidade é uma explicação factível, mas a nossa explicação, ela é uma explicação baseada no logos, baseada na argumentação, baseada na observação das coisas. E aí, pouco a pouco, através da discussão, a filosofia vai ganhando espaço. E só quando ela está, de fato, solidificada dentro da sociedade grega, é que as pessoas consideram os mitos como uma explicação completamente desprovida de sentido. E não são todos, tá certo? Porque se fosse assim, hoje nós não escutaríamos mais falar dos mitos gregos. Então os mitos gregos, eles continuam em voga, ainda tem gente que acredita em algumas coisas dos mitos gregos, tá? Então a filosofia ela não acaba de modo radical com os mitos, ela simplesmente propõe um modo de explicação para a realidade diferente daquele dos mitos, se contrapondo àquele modo de explicação, até porque aquele modo de explicação não se baseava no logos. E o que é o logos? O logos é a razão, é a argumentação, é a palavra articulada que se propõe a explicar alguma coisa na realidade, ok? Então vamos aqui na nossa questão. O texto do Vernant trata sobre esse nascimento da filosofia e o texto comando diz, com base na passagem acima, é correto afirmar que, opção A filosofia decorre fundamentalmente de um longo processo de evolução dos mitos antigos, não havendo relação direta entre seu desenvolvimento e o processo social e político dos povos que deram origem à civilização grega. Opção errada. E por que está errada? Por dois motivos. Primeiro, diz que a filosofia decorre fundamentalmente de um longo processo de evolução dos mitos. É como se a filosofia estivesse sendo apresentada aqui como um processo de evolução lenta e gradual dos mitos, quando na verdade a filosofia nasce confrontando com esse tipo de pensamento. Confrontar não significa acabar, significa simplesmente dizer, ó, vocês estão explicando uma coisa, mas eu vou explicar de outra forma, tá? E é o segundo motivo pelo qual essa opção ela está errada, é porque ela diz que o desenvolvimento da filosofia ela não tem relação direta com a vida social e política, o que contrapõe-se aquilo que o texto do Vernant está dizendo e que eu expliquei no início do vídeo. Opção B. O poder despótico, característico dos povos da antiguidade, consolidou de forma gradual e constante o surgimento de movimentos sociais de contestação na Grécia Antiga, o que foi fundamental para o surgimento da razão filosófica no período clássico. Veja, movimento social é um fenômeno contemporâneo, tá certo? Principalmente depois que você tem construído o último conjunto dos direitos que a gente chama que são os direitos sociais. E aí os movimentos sociais eles surgem para reivindicar os direitos sociais que alguma determinada minoria possui que não está sendo respeitado. Então não pode ser essa opção jamais. E outra coisa, o poder despótico característico dos povos da antiguidade, sendo que nós vimos que é justamente a cidade-estado grega, ou seja, a cidade que é autônoma em relação às suas decisões, que é o pano de fundo ou terreno fértil para o surgimento da filosofia, ok? Então a opção B também está errada. A opção C. A mudança de pensamento do povo grego e a originalidade de sua reflexão sobre o cosmos se relacionam às transformações da vida política grega, na qual o debate público por parte de cidadãos iguais substitui a onipotência do poder real ancorada em mitos de soberania. Perfeito, perfeito. Olha só, essa opção ela está justamente dizendo assim, olha, a mudança de pensamento, ou seja, a saída de um pensamento fundamentado no poder que o mito tem, na soberania que o mito tem, se dá justamente através das transformações da vida política, com a instituição de uma cidade-estado,
onde você tinha uma ágora e as pessoas iam para debater, e pouco a pouco, nesse confronto de opiniões, surge assim essa filosofia. Tá? Então, esse debate público, o debate argumentativo, que é um debate público, vai ser aí fundamental para o nascimento da filosofia. Por fim, opção D, não há diferenças significativas entre os sistemas de organização social dos povos que viveram na Grécia micênica e os processos sociais que vigoraram nos períodos subsequentes, seja no período homérico, seja nos períodos arcaicos e período clássico. É óbvio que tem diferenças e diferenças muito grandes, diferenças muito significativas, o que mostra que essa opção ela está errada. Um exemplo disso que nós podemos trazer aqui é justamente a gente entender que no período micênico ou no período homérico, o que é que você tem como central? Você tem, por exemplo, no período homérico, o desenvolvimento dos poemas de Exílio de Homero, que são poemas destinados à estrutura da narrativa mítica. Essa estrutura podia ser considerada cosmogônica ou teogônica, que procuravam explicar a origem seja do cosmo, a origem seja dos deuses. E aí o que acontece? No período clássico, essas explicações elas não satisfazem mais a exigência do debate público. E o que é que vai satisfazer isso? A própria filosofia. Ok? Então resolvemos aí a questão 64. Esses comentários são importantíssimos. Você precisa absorvê-los. E principalmente você que vai fazer o exame da Universidade Estadual do Ceará, precisa ter essas coisas muito claras, porque é um padrão da banca geralmente ter temas específicos de questão. E esse tema dessa questão, ele é recorrente, o tema do nascimento da filosofia, ok? Então, bons estudos e nós nos encontramos no próximo vídeo.